Olha, vamos falar agora do presidente Lula, que afirmou em entrevista à emissora britânica BBC News que não tem relação nenhuma com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas que não haveria problema em negociar, em conversar. Fala aí, seu Fabrício Unites, que seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo no nosso trezinho. Vem um pouquinho mais para cá. Mais para cá, sim? Aí agora você está certinho. Beleza. Tá com os cabelos cortados. Cabelos cortados. Barbas feitas. Lavado. Bem vestido, essa coreografia ficou boa, né? E aí, seu Fabrício, o que você conta pra gente dessa história entre Lula e Trump? Porque vai ter agora o encontro da Organização das Nações Unidas e pode ser que ali num corredor eles se cruzem. Pode ser que tenha esse momento assim delicado entre os dois. E o presidente Lula falou na entrevista à BBC que se encontrar com o Trump na Assembleia Geral da ONU, que vai cumprimentá-lo porque ele disse o seguinte, que ele é um cidadão civilizado, mas tem esse mal-estar com o presidente dos Estados Unidos e Lula deixou isso claro nessa entrevista que ele deu essa semana à BBC. Vale lembrar, inclusive, que no fim de semana o presidente publicou um artigo no New York Times chamando Trump para as negociações, mas fazendo críticas à postura do republicano lá nos Estados Unidos sobre diversos assuntos, falou até mesmo do PIX, que é uma rixa que se criou entre os dois países nesses últimos meses, onde a relação diplomática, a relação de amizade que Brasil e Estados Unidos tinham praticamente evaporou. Lula disse o seguinte, que as tarifas que Trump impôs ao Brasil são tarifas políticas e que quem vai pagar por isso é o povo americano, que vai acabar pagando mais caro nos produtos brasileiros que tinha no mercado local. As carnes, o café, enfim, vários produtos brasileiros que acabaram ficando fora daquela lista de isenção já estão mais caros nos mercados norte-americanos. Lula também disse o seguinte, nunca tentei ligar para o Trump porque ele nunca quis conversar. E aí, justamente isso, perguntado sobre como que ele descreveria as relações entre ele e Trump, ele falou, não tem relação nenhuma. E aí, mas por que não tem relação? Lula falou, bom, porque quando ele foi eleito presidente em 2016, eu não era presidente. O presidente, na ocasião, o presidente já era Michel Temer. E depois, em 2018, claro, Jair Bolsonaro. Lula ainda falou, a relação do Trump é com o Bolsonaro, não é com o Brasil. Então, ele deixou claro esse distanciamento, no momento, entre o Palácio do Planalto e também a Casa Branca lá nos Estados Unidos. Lula ainda destacou um ponto que vale a pena a gente mencionar aqui, Evandro, que é o seguinte, ele falou, olha, o problema deve ser com o Trump porque é o seguinte, eu tive boas relações com outros presidentes norte-americanos, e aí a gente lembra, quando o Lula assume a presidência em 2002, o presidente dos Estados Unidos naquela ocasião era o republicano George W. Bush, e depois foi o Barack Obama lá em 2008. Assumiu em 2009. E aí ele falou, eu tenho boas relações com todos os primeiros ministros que passaram do Reino Unido, tanto do Partido Trabalhista quanto Conservador, tenho boas relações com líderes da União Europeia, da Ucrânia, da Rússia, com todo mundo, menos com o Trump. Eita, agora falando em Donald Trump, Fabrício, eu estava vendo que ele pretende classificar a Antifa, que é aquele grupo, aquela rede informal de ativistas de esquerda, como uma organização terrorista. Uma organização terrorista, Evandro. Aí tem uma questão muito importante para a gente tratar, porque é o seguinte. Vamos pegar um exemplo, não estou comparando uma coisa com a outra, mas a gente lembra do Charlie Kirk, que morreu semana passada. Sim, com aquele tiro. Exato. O Charlie Kirk era líder de uma organização chamada Turning Point, um grupo de ativistas de direita. Não estou dizendo que é uma organização criminosa nem nada, mas era um grupo com um líder propriamente dito. Muito possivelmente tem lá o equivalente a um CNPJ norte-americano. A Antifa, por sua vez, é um grupo descentralizado. Então, como é que você vai investigar, como é que você vai classificar uma organização descentralizada que não tem um líder, que não tem uma cabeça, que não tem regras, assim, propriamente ditas, como uma organização terrorista? Essa que é a grande questão. Ou seja, o movimento de Charlie Kirk era oficial. Sim. Exato. Vamos fazer uma comparação com um grupo terrorista, a Al-Qaeda. A Al-Qaeda tinha um líder que era Osama Bin Laden. É um grupo terrorista, a Al-Qaeda. O Hamas tem os seus líderes. A Antifa não tem um líder.
A Antifa é, como diriam os poetas, é uma ideia, né? Não é exatamente um grupo terrorista, digo assim, não é uma organização muito bem definida, estruturada, é um movimento descentralizado. Mas isso tem a ver com esse movimento, digamos, de ataques depois da morte de Charlie Kirk? Tem, ou seja, tem a ver. Digamos, dos elogios à morte de Charlie Kirk, daqueles que de alguma forma comemoraram o fato dele ter sido exterminado. Teria a ver com isso? Exatamente, está tudo muito ligado. O timing da questão está muito ligado. Inclusive as reclamações que têm sido feitas, o vice-presidente J.D. Vance falou do extremismo da esquerda, o próprio presidente Trump também falou sobre isso, e aí o grupo Antifa, que de novo não é um grupo centralizado, acaba sendo nesse momento o alvo das investigações, das sanções da Casa Branca. Donald Trump falou o seguinte, que as autoridades vão atrás de quem está movimentando, financiando esse movimento lá nos Estados Unidos. O que vai acontecer? Porque se você designa uma organização como terrorista, os seus integrantes são, portanto, terroristas. Então, se uma pessoa se autodeclarar nos Estados Unidos antifascista, ela poderia, a partir dessa situação, ser presa e ser condenada por crimes de terrorismo. Então, abre essa questão que vai certamente dar muita repercussão legal nos Estados Unidos, porque é algo praticamente inédito. A gente não vê nada desse tipo na Europa. Muita gente se declara antifa na Europa, no Brasil também, na América Latina de maneira geral. Seria antifascista. E nos Estados Unidos, justamente. Bom, vamos acompanhar mais essa, seu Fabrício. Mais uma dor de cabeça para o jornalismo internacional, viu, Evandro? Você anda trabalhando bastante, né, seu Fabrício? Um pouquinho. E semana que vem... Está com os olhos meio cansados. Semana que vem, a Assembleia Geral da ONU... Acho que estaremos aqui discutindo isso. Não só discutindo, porque aí entram as autoridades falando, o Fabrício tem de acompanhar, traduzir, interpretar, explicar, participar. Tá aí, meu amigo, você escolheu ser editor de Inter. Ainda bem que eu faço um trabalho bem feito, e os seus sofrimentos, com certeza. Seja muito bem-vindo sempre, viu? Um abraço para você. Só rapidamente para falar dessa história relacionada aqui a transformar o Antifa em algo relacionado ao terrorismo. Como é que você avalia mais essa decisão de Donald Trump, hein, Alan Gant? Essa eu tô com o Trump. Por quê? Essa eu tô com o Trump porque o que os antifas fazem nos Estados Unidos beira o terrorismo. Eu lembro na morte do George Floyd, né, daquela pessoa que covardemente foi asfixiada. Os antifas literalmente tocaram fogo nos Estados Unidos. Teve morte, teve assassinato, teve incêndio. Eu lembro que foi em junho, julho de 2020, um repórter da Fox News, ele estava filmando a Herald Square em Nova York, perto ali da Penn Station, em frente à Macy's, depredando, né, a loja, fogo para tudo quanto é lado, parecia um cenário de guerra, e ele falou assim, não é que eu estou no Bronx, eu estou no coração de Manhattan e isso aqui está acontecendo. E aquilo não foi só em Nova York, aquilo foi nos Estados Unidos inteiro. Eles têm táticas de não permitirem conservadores palestrarem nas universidades. Eles se dizem antifascistas e adotam técnicas fascistas. Então, nessa eu estou com Donald Trump, o Antifa é uma organização perigosíssima nos Estados Unidos, inclusive com apoio de intelectuais. Eu fico imaginando se a morte do Charlie Kirk fosse alguém de esquerda, eles estariam botando fogo nos Estados Unidos novamente. Fala, Piperno. Bom, recentemente assassinaram uma deputada de esquerda, né? Uma deputada do Partido Democrata. Piperno, Charlie Kirk, o Trump foi alvo de assassinato 3 vezes. Entraram na casa dela e mataram. Tentativa de assassinato. Tentativa de assassinato do Trump. Tentativa. Alvo de assassinato é uma dele que estaria agora. Entraram na casa da deputada, mataram ela e o marido, né? Enfim, Minnesota. Uribe, Bolsonaro. Não faz muito tempo, tentaram matar, inclusive, outros políticos, e vejam só, outros políticos de esquerda, mas entraram na casa da Nancy Pelosi. Piperno, me desculpe, mas a violência política nos últimos anos tem sido contra a direita. Eu quero saber o seguinte... Uribe, Jair Bolsonaro, Trump 3 vezes. Pelo amor de Piperno, Deus. agora o Charlie Kirk, a morte cruel. Pelo amor de Deus. O que já se matou a violência política tem sido contra a direita. Já mataram gente de esquerda. Pelo amor de Deus. Não, estou falando ultimamente. Ultimamente a violência política agora é contra a direita. Piperno, vai lá. Pois é, eu até
perdi o raciocínio que eu ia dizer, né? Recomeça, vai. Não. Que, por exemplo, se ele tivesse alguma preocupação com causas humanitárias, eu quero saber o que o fascistão toma de atitude contra a Ku Klux Klan. O presidente Trump já fez alguma coisa contra esse grupo? Mas nem age mais. Como não age mais? Como não age mais? Mas isso era no passado. O grupo, aliás, no dia da posse dele, tinha lá a fase de grupo supremacista. E vale dizer também, um intelectual de esquerda, Saul Alinsky, que manda o pessoal ir fantasiado lá de Ku Klux Klan justamente para gerar esse tipo de factório. Parece a história do Valdemar, dizendo pra gente segunda-feira que o 8 de janeiro foi coisa de gente do PT infiltrado. Agora, mas isso aí o Saul Alinsky, num livro dele, ele fala abertamente isso como tática. Ontem, um grande canal de televisão dos Estados Unidos afastou os seus principais apresentadores por pressão de Donald Trump. Fala, Musa, remate aí pra gente poder seguir. Uma coisa que me chama muita atenção foi exatamente o que o Alan falou. Se fosse ao contrário e alguém da direita tivesse matado da forma como foi o Charlie Kirk, o país já estaria parado e o mundo parado. Esse é o grande ponto. Ninguém está defendendo isso, Piperno. Não, a gente está defendendo eu tô dizendo que não é questão política ideológica. Por que é que a gente... Só um minutinho. Por que é que a gente tem que trazer à tona uma defesa ou trazer à tona outros grupos extremistas para passar pano para o que está acontecendo agora? O que o Alan falou é o Uribe, 3 vezes o Trump, foi o Bolsonaro. Pelo amor de Deus, fazer isso, uma sociedade fazer isso por conta de uma discussão política, e nos últimos casos, coincidentemente ou não, tem a ver com a esquerda, chega a ser alucinante. Não da sua parte, alucinante a sociedade que nós estamos vivendo. Então, fazer qualquer tipo de correlação, e eu concordo, a Ku Klux Klan, obviamente, deveria ser extirpada ao longo do tempo, são malucos, claro que sim, mas também já estão basicamente na aposentadoria, não vejo uma ação deles há muito tempo, ainda bem, né? Bom, primeiro que nesses atentados todos aí não tem ninguém de esquerda que tenha sido identificado como autor, inclusive do Charlie Kirk. O Adélio Bispo, outra coisa. O Adélio Bispo, o assassino do Charlie Kirk. O assassino do Charlie Kirk, em momento algum se achou nenhuma conexão dele. Então era o quê? Não, qual que era? Maluco fanático. Inclusive, ele é alguém de Utah. Porque ele discordava dele politicamente. Ele é alguém de Utah, filho de um militar. Em momento algum se achou nenhuma conexão dele com a esquerda. Agora, a deputada de Minneapolis foi assassinada na casa dela. A Nancy Pelosi sofreu atentado na casa dela. Isso foi agora, né? Bom, posso seguir agora, vocês três? Eu tô ainda meio nervoso com o Piperno, mas nervoso? Pode seguir. Pode. Pela pacificação, anistia nesse programa. Jamais. Anistia nunca mais. Respira aí, respirem.